uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, e ele ali abrindo mais uma igreja, inaugurando mais um trabalho, e a igreja do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, as instruções do homem de Deus, como agora eles deveriam viver, proceder, como deveriam se comportar, qual era a atitude deles como cristão. Então essa carta é uma carta de instrução que o apóstolo Paulo dá para aquela igreja. Como aqueles irmãos, eles deveriam viver na presença de Deus. E Paulo, no início, elogia aqueles irmãos pela postura, pelo comportamento de alguns, pela forma como eles tinham abrido mão das suas crenças, dos seus ídolos, e agora eles estavam servindo ao Senhor, se dedicando na obra de Deus, fazendo valer realmente o sacrifício de Jesus, uns bons representantes do reino de Deus. Paulo elogia eles por tomar uma decisão, por eles realmente agora estar servindo ao Senhor. E Paulo também escreve essa carta para tratar de alguns assuntos, e um dos principais assuntos que Paulo trata nessa carta é justamente acerca da volta do Senhor Jesus. Porque por mais que Paulo já tivesse ensinado aqueles irmãos, alguns ainda estavam em dúvidas em relação à volta do Senhor, em relação à volta de Cristo. Alguns entenderam que Jesus iria voltar naqueles dias. Em razão disso, eles estavam abandonando seus trabalhos, deixando de trabalhar, porque eles acreditavam que Jesus ia voltar naqueles dias. E o que permeava no pensamento e no entendimento deles é: se nós estamos trabalhando, Jesus vai voltar, então para que trabalhar? Então começaram a abandonar os seus trabalhos, começaram a ficar em casa, e isso começou a tornar-se pesado para aqueles que tinham compreendido a mensagem. Então se torna pesado. É por isso que Paulo, ao escrever e exortar aqui no capítulo de número 4, que foi o que nós lemos, ele inicia esse capítulo exortando aos irmãos a santidade, como eles deveriam viver, como eles deveriam proceder como verdadeiros cristãos, que eles fugissem da aparência do mal, que eles abrissem mão da avareza e da prostituição, e agora eles se firmassem em um caminho, que nesse caminho eles estavam sendo habilitados pelo Senhor. Só que quando chega no versículos que lemos, a partir do versículo 13, Paulo ele traz uma advertência para eles, e diz para eles o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca, que não sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo traz, irmãos, claramente para esses irmãos, que eles não viessem se tornar como aqueles que não tinham esperança. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, eu ensinei vocês, mas vocês não compreenderam a mensagem, o que eu ensinei, e por causa disso, muitos estão perdendo a esperança, estão deixando de observar os princípios e valores que estão inseridos nesta palavra. O que eu vos ensinei é que Jesus vai voltar, mas só que Paulo não disse o dia e nem o tempo que Jesus ia voltar. Ele ensina que Jesus vai voltar, e qual é o papel da igreja? É estar preparada, é estar atentos aos sinais,
é observar os sinais, como o próprio Paulo diz, olha, tem coisas que a vocês não precisam ensinar, porque o Senhor, Ele já falou a esse respeito. Então, Paulo aqui ele diz, olha, eu não quero, porém, irmãos, que vocês não sejam ignorantes acerca dos que dormem. É como se alguém morreu, pronto, já era. Porque eles acreditavam que somente seriam iam com Cristo aqueles que estivessem vivos. E os que morressem, acabou-se. Porque isso traz uma velha crença de que morreu, se acabou. E Paulo diz, olha, eu não quero que vocês não sejam como aqueles que não têm esperança. E ele começa a demonstrar aqui, irmãos, o que eles deveriam fazer e proceder. Porque a vinda do Senhor Jesus é certa. O Senhor prometeu que vem, Ele vai vir. Que eles não devem perder esta esperança. Que eles não devem ser como aqueles que não esperam, que não acreditam. Porque havia, irmãos, um grupo que não crê, que não acredita, como também hoje. Há um grupo de pessoas e até mesmo de cristãos que não acreditam e tentam usar textos bíblicos mostrando que Jesus não vai vir mais, ou até mesmo que não vai haver arrebatamento. E muitos acreditam que não vai haver arrebatamento, mas há muitos textos na Bíblia que mostram que Jesus, Ele vai voltar. Então, para aqueles que não crêem, Paulo está dizendo, eu não quero que vocês não sejam como aqueles que não acreditam, como aqueles que não têm esperança, como aqueles que não estão esperando, como aqueles que não têm esta viva esperança no seu coração. Porque a morte não é o fim. Embora, irmãos, que muitos não acreditam que Jesus vai vir, mas a Bíblia afirma que Ele virá. Se nós observarmos claramente, nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, quando nós chegamos já no final do capítulo 3 de Apocalipse, o Senhor fala para João, sobe cá. Ali é uma figura da igreja. A igreja, ela é arrebatada. Quando você ver João falando da igreja no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro capítulo, no quarto capítulo, a igreja é arrebatada. Você só vai ver a igreja ser mencionada novamente no capítulo 19 de Apocalipse. Então, todos os acontecimentos que acontecem depois do capítulo 4, a igreja já não está mais aqui. Então, no capítulo 19, ela aparece nas bodas do Cordeiro. E Paulo está falando aqui para os irmãos, olha, não seja como aqueles que não têm esperança. E o verso 14, ele fala, porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Porque o que Paulo está dizendo, uma vez crendo em Jesus, mesmo que você morra antes da vinda, mas quando Jesus vier buscar a sua igreja, aqueles que creram nele, aqueles que morreram nele, acreditando que ele virá, o Senhor Jesus trará com ele. O que Paulo está dizendo é que nós jamais, ele escrevendo aos Coríntios, jamais precederemos aqueles que dormem. Porque o Senhor Jesus, na sua vinda, Ele ressuscitará primeiros os que morreram em Cristo. E Paulo está dizendo para aqueles que não acreditam e não têm esperança, Paulo diz, não sejam como eles. Porque uma vez crendo em Jesus, depositando nele esta confiança, você está seguro nele. De maneira nenhuma você estará fora desse propósito, mesmo que venha morrer. E é por isso que ele fala no verso 14,
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará trazer com Ele. A esperança, mesmo aqueles morrendo. Por quê, irmãos? Porque Paulo está em um cenário que a única certeza que eles tinham é que sairiam de casa para evangelizar. Mas eles não tinham certeza que voltaria. Por quê? Porque eles poderiam ser mortos ou eles poderiam ser presos. Porque o Império Romano naqueles dias perseguiam, sufocavam, prendiam, apedrejavam, lançavam de penhasco abaixo. Então, irmãos, como o Império sufocava-os naqueles dias, a certeza que eles tinham é que nós vamos pregar o Evangelho. A certeza de voltar, só quem sabe é o Senhor. Mas, se sermos ceifados no caminho ou no ofício do Evangelho, crendo em Cristo Jesus, a esperança não acabou porque morreu. Porque o Senhor, quando vier, Ele também trará com eles. Ele vai trazer com Ele os que morreram nele. Qual é a prova disso que nós temos? Verso 15 em diante diz: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que Paulo está dizendo, nós não seremos arrebatados antes daqueles que dormem em Cristo. Porque aqueles que morreram em Cristo, eles terão uma primazia. Eles vão ressuscitar primeiro. Eles vão subir primeiro. Olha só, irmãos. O que Paulo está trazendo para aqueles irmãos é uma palavra de ânimo, de motivação, de esperança, para que eles tenham gozo na sua alma, para que eles possam crer plenamente naquele que eles confessaram. E uma vez nós confessando a Cristo Jesus, nós não podemos perder a esperança, porque alguns não creem, porque alguns não esperam, porque alguns não acreditam, porque alguém não prega a esse respeito, ou não ensina a esse respeito, mas a Bíblia nos dá certeza de que Jesus voltará para buscar a sua igreja, e nós estamos visto os sinais acontecer com mais intensidade. Alguns perguntaram para Jesus, irmãos, qual eram os sinais que precederiam a sua vinda, e o próprio Jesus, ele disse, Jesus anunciou, irmãos, que a natureza, ela daria os sinais. Jesus falou que a própria humanidade, com o esfriamento do amor, ele também estaria dando sinais a respeito da sua vinda. Então nós temos visto nos dias atuais catástrofes acontecendo em toda parte do mundo. A natureza está gemendo. Os próprios irmãos cientistas, eles já estão estudando e eles já estão anunciando que há alguns anos a humanidade não poderá mais viver na Terra. Porque eles já descobriram que a Terra, ela está se aquecendo com uma velocidade tão grande. Ele diz, vai haver erupção em toda parte do mundo, por causa do calor. A Terra, ela está a ponto de explodir. Então nós estamos atentos, irmãos, aos estudos, nós estamos atentos aos sinais, os cientistas já estão alertando. Ele diz tudo isso por causa da degradação, por causa da ambição humana. Um homem vive em um planeta, mas ele não preserva. O homem está em um planeta que ele mesmo está destruindo, e por causa disso a terra está gemendo. Os sinais estão acontecendo. Nós temos visto coisas acontecer de uma forma surpreendente. E aqueles que conhecem a palavra, ele diz, são sinais
que a Bíblia, ela anuncia, estão se cumprindo, e aqueles que não têm esperança e não crê, estão dizendo assim: agora tudo enquanto que acontece no mundo, os crentes estão dizendo que é profecia, os crentes estão dizendo que a Bíblia se cumprindo, mas essa é a verdade, irmãos. É a Bíblia que está se cumprindo e os incrédulos não estão acreditando. Eles estão criando histórias e mais história para tentarem encobrir uma verdade que daqui a pouco não vai ter como esconder. Porque a igreja está anunciando que os sinais estão demonstrando que Jesus está às portas. E Paulo está declarando aqui para os irmãos: olha, irmãos, naqueles dias Paulo já estava dizendo para os irmãos: ei, não percam a esperança, não sejam como aqueles que não crerem, como aqueles que não têm essa esperança, mas acredite, atente para os sinais, atente para a palavra, olha o que ela está dizendo, o que está sendo anunciado, olha o que eu vos ensinei, o que eu vos instruí. E ele está dando aqui, irmãos, sinais, e ele mostra claramente aqui, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo está anunciando para aqueles irmãos, e eles criam piamente que Jesus voltaria naqueles dias, a tal ponto que a igreja de Jerusalém, ela compreendeu, e os irmãos, eles vendiam as suas propriedades e depositavam nos pés dos apóstolos, porque eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Então eles partiram, mas estão seguros em Cristo. Jesus não voltou para buscar a sua igreja, mas voltou para eles, porque eles estão seguros em Cristo. E aqui, irmãos, a advertência para nós é que nós não perdemos essa esperança, que o tardar da vinda de Jesus não seja o motivo de nós estarmos descuidados. Que o tardar da vinda de Jesus, que não seja o motivo de nós abandonarmos a igreja, que nós deixarmos de buscar a pureza, que nós deixamos de buscar os dons, que nós deixamos de buscar o batismo com o Espírito Santo. Pelo contrário, se Jesus tardou na sua vinda, é porque Ele quer que nós ainda estejamos pregando, ensinando, evangelizando, buscando os dons, o revestimento, para que o maior número de pessoas seja alcançada com a propagação do Evangelho de Jesus. Enquanto Jesus não vier, esta igreja ela vai continuar sendo o verdadeiro atalaia do Senhor, pregando a palavra, cobrando pela pureza, para que nós nos colocamos na posição como verdadeiros soldados de Cristo. Porque o Senhor está preparando um grande exército. Um exército, irmãos, de valentes, de consagrados, de crentes que branquearam as suas vestes no sangue de Jesus, de crentes compromissados com a palavra de Deus, que zelam os princípios e os valores da palavra. Que nós sejamos vigilantes todos os dias e ficarmos atentos ao que a palavra de Deus tem nos instruído. Que nós não venhamos, irmãos, baixar a guarda, porque o verdadeiro soldado no campo de batalha, ele não cochila, ele está atento a cada movimento, ele está atento a cada sinal, porque ele sabe que qualquer hora ele pode ser acionado ou alvejado, e ele está sempre preparado. E ele fala aqui, irmãos, para que porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos, com voz de arcanjos, com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A primeira coisa que Paulo fala aqui, irmãos, a certeza que eu vou dar para vocês é, porque o mesmo Senhor, que Senhor é esse? Que mesmo Senhor é esse? Ele diz, o mesmo Senhor que fez a promessa. O mesmo Senhor que fez a promessa em Atos capítulo 1, a partir do versículo 4, você chega até o 8.
Ele vai dizer: varões galileus, porque vocês estão olhando para as alturas? O mesmo Senhor que vocês estão vendo subir, Ele há de vir da mesma forma que vocês estão vendo Ele subir. Louvado seja Deus. É isso que Ele está dizendo. O mesmo Senhor que fez a promessa, Ele vai cumprir, Ele vai vir buscar a sua igreja. E 3 coisas Paulo fala aqui, irmãos, que vai acontecer antes que Jesus venha. Ele fala claramente: ele descerá com o quê? Do céu. Com o quê? Alaridos. Você vai ouvir, irmãos, um coral de anjos com alaridos. É o primeiro sinal. E qual é o segundo sinal que Paulo fala aqui? Com a voz do arcanjo. Segundo os historiadores, diz que esse arcanjo, a voz do arcanjo é para Israel. Ele vai declarar: Jesus, para os que não creem, e para os que creem, Ele está vindo, Ele está à porta. Para os judeus que não creem, vão ficar, mas para os que creem, o anjo está dizendo: aquele que foi morto por muitos de vocês, Ele está vindo, Ele vai vir buscar o seu povo, os eleitos, os escolhidos, a noiva do Cordeiro, aqueles que branquearam as suas vestes. Jesus está à porta. O anjo está declarando com alaridos. A voz do arcanjo para Israel está dizendo: aqueles que vocês crucificaram, mataram, Ele está vindo. E para a igreja do Senhor, Ele diz: com a trombeta de Deus. Nós vamos ouvir, irmãos, nos 4 cantos da terra, a trombeta tocar. Isso é para a igreja. Para a igreja do Senhor. Somente a igreja ouvirá o alarido. Somente a igreja ouvirá a voz do arcanjo. Somente a igreja ouvirá a trombeta de Deus. Para os santos, para os consagrados, para os eleitos, para aqueles que são selados com o Espírito Santo. O selo é um selo de propriedade. Por isso que a palavra de Deus diz que nos 4 cantos da terra o Senhor levará o seu povo, aqueles que são selados com o Espírito Santo de Deus. Aqueles que têm um selo, irmãos, de garantia. Aqueles que têm um selo de propriedade, porque pertencemos a alguém. Seremos reconhecidos pelo Senhor, pelo selo de Deus que está em nós. Paulo escreve isso em Efésios capítulo 1. É por isso que ele recomenda, irmãos, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, que foste selados para o dia da redenção. É muito importante que nós devemos ter esse entendimento, que eu e você não deve entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, e é uma responsabilidade minha e sua, como templo do Espírito, preservar o Espírito Santo de Deus em nós. Porque nós fomos selados. E quando é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? É quando o Senhor fala e eu não obedeço. É quando o Espírito Santo ministra no meu coração e eu não credibilizo. É quando o Espírito Santo me convoca à oração e eu não oro. É quando o Espírito Santo me conscientiza do meu pecado e eu faço vista grossa. É quando Ele revela as minhas inéficias e eu faço de conta que não estou entendendo, que eu não estou compreendendo. Eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz: se nós blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, esse pecado não tem perdão. Você sabe por quê, irmãos? Porque ele está dentro de você.
O próprio Jesus disse: eu vou, e eu me enviarei outro Consolador. No hebraico, no grego, a palavra outro é logos. Logo é outro da mesma espécie, com o mesmo poder, com o mesmo caráter. Se nós olharmos para o que Cristo fez, ele diz: eu vou enviar outro que é igual a mim. E ele é Deus. E ele escreve aos irmãos da Galácia: e com Deus não se brinca, e de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, o homem ceifará. É por isso que Paulo está declarando que a igreja de Tessalônica, elas deveriam estar firme nesta viva esperança, porque ele está dando sinais que Jesus vai voltar. A voz do arcanjo, alarido com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram ressuscitarão primeiro. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, irmãos, no capítulo 3, ele vai discorrendo: se morreste com Cristo, ressuscitaste com ele, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Se Cristo morreu e ressuscitou, se vós morreram, quando ele ressuscitar, vós também sereis ressuscitados com ele em glória. O que Paulo está dizendo, porque se morremos com Cristo e ressuscitamos com ele haverá um dia que ele vai se manifestar, e quando ele se manifestar, nós também seremos manifestados com ele em glória. Porque Paulo diz: vós morreste, a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Aí ele fala: porque quando ele se manifestar, vós também sereis manifestados com ele em glória. Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo faz uma declaração: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. O que Paulo está dizendo, irmãos, que a glória que há de ser manifestar, com a glória que há de ser revelada, é muito superior a qualquer provação ou luta que você passa. É muito maior. Não há como se comparar isto. Porque o que há de ser revelado em nós é superior. É por isso, irmãos, que nós temos que manter firme com esta viva esperança. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Cristo, com ele nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Olha só a proposta do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica. Porque nós, os vivos, seremos arrebatados. E nós subiremos ao encontro do Senhor. Aonde? Nos ares. E o propósito dele, de nós encontrarmos o Senhor nos ares, é de morar para sempre com ele. O arrebatamento da igreja, irmãos, é algo tão rápido. Vamos ser raptados, com violência, com rapidez e com precisão. Quando eu digo violência, eu falo da intensidade da velocidade. Porque a Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar. Você já tentou ver qual a velocidade que você pisca? Sabe por quê, irmãos? Porque tem alguém que está esperando o dia do arrebatamento, esperando esse grande advento acontecer. E esse alguém chama-se Satanás, o inimigo das nossas almas.
Ele está atento a cada movimento, a cada sinal, porque ele sabe que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja, e ele vai fazer de tudo para atrapalhar. É por isso que é não abrir, ele vai estar com o olho fechado. Nesse momento, quando ele abrir, a igreja já foi. Ele não vai ver, porque o Senhor vai raptar essa igreja com muita rapidez, com muita precisão. Eu vi um certo pastor, pastor Francisco. Eu assisti essa mensagem em uma fita cassete. Ele disse que perguntaram para ele assim: quando é que Jesus voltará? Ele diz: a Bíblia não disse o dia e nem a hora. Ele disse: mas eu creio que Jesus voltará uma meia-noite. Ele diz: Jesus voltará uma meia-noite, não uma meia-noite literária, mas uma meia-noite espiritual, aonde muitos cristãos estarão dormindo. E Jesus voltará e eles não vão ver. Eles vão estar desapercebidos acerca da volta de Jesus. Quando eles menos esperar, a igreja se foi e eles ficaram. E a Bíblia nos diz que para aqueles que ficarem, muitos se salvarão, mas será olho por olho e dente por dente. Serão perseguidos. Eu falei de Apocalipse 3, 1, 2, 3 e 4, falei do 5 em diante, aonde não haverá mais igreja. No capítulo 6, nós vamos ver a manifestação de 4 cavaleiros, falsa paz, guerra, fome e morte. Os céus vão se abrir e as catástrofes vão acontecer. Os homens não têm noção do que vai acontecer depois que a igreja de Jesus ela subir. Porque este mundo ainda não foi corrompido, aprodecido, porque a igreja ainda está na terra. Os ímpios estão festejando e celebrando e rejeitando a igreja e até mesmo desdenhando dos cristãos, mas eles não sabem que o pior ainda não veio sobre eles, é por causa da permanência da igreja aqui. Porque o Senhor tem preservado esse mundo por causa da noiva. Nós somos responsáveis por esse mundo ainda não se tornar um caos. Mas no dia que não der mais para a igreja permanecer aqui, o Senhor arrebatará a sua igreja. É por isso que eu falei em Apocalipse capítulo 19, ela vai estar nas bodas do Cordeiro, enquanto o mundo estará em um caos. E a Bíblia diz que muitos procurarão a morte e não vão morrer. De tão grande e terrível que será o sofrimento para os que ficarem. É por isso que nós não devemos brincar com Deus e muito menos brincar de ser crente. Assumimos um compromisso e temos que zelar por isso. Porque o Senhor Jesus conta conosco. Ele conta que nós somos representantes dele e nós temos a responsabilidade de pregar a verdade, de ensinar a verdade. Embora que muitos não creem, não acreditam, mas o seu papel não é convencer, mas é de ensinar e de pregar. E para aqueles que ficarem, irmãos, será difícil para eles, tenebrosos. Tinha mais coisas que Paulo, o verso 18, eu vou ler. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ele termina o capítulo 4 consolando, pedindo, ordenando à igreja que console. Palavra de consolação aqui adverte, ensina, instrui-os para que eles permaneçam.
para que eles prossigam nesse caminho, que eles não desistam do chamado, que eles não abram mão do propósito, que eles permaneçam correndo a carreira que é proposta, pregando e anunciando o Evangelho.